eu sempre fico meio não querendo pregar determinadas palavras, porque eu acho que são palavras duras e de exortação, mas eu tenho que dizer, como um pastor muito admirado que já faleceu, David Wicks, ele disse: se eu tivesse que acreditar na minha carne, no que ela me diz, eu nunca pregaria as mensagens que o Senhor tem me dado. E eu sinto assim nessa noite hoje: se eu fosse acreditar no que minha carne diz, eu não iria pregar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para poder pregar hoje. E sobretudo, o que Deus tem falado, Ele tem falado ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus tem falado comigo. E eu tenho certeza que essa mensagem, nessa noite, não vai ser para todas as pessoas, vai ser para algumas pessoas. E quem entender que é para ele, pega esta mensagem e viva ela. Viva para a glória de Deus. Mas quem não entender que não é, continue vivendo com bastante leveza, porque isso só vai prejudicar naquele dia do julgamento. Nós temos a nossa igreja, e a nossa igreja é uma bênção. Porém, eu orava ao Senhor nesse dia, e eu começava a orar por cada um, e eu começava a orar por tudo, a orar pela minha vida, a orar pela minha devoção. De repente o Espírito Santo veio ao meu coração e falou essas palavras: filho, tu tem fama de que vive, mas está morto. Eu falei: que é isso, Senhor? E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração muitas coisas. E o Espírito Santo me levou à igreja e falou: olha para o ministério Palavra e Unção, tem fama de que vive, mas está morto. Eu chorei muito. Fiquei algumas horas chorando na presença do Senhor. Falei: Senhor, que é isso? Por que temos fama de que vivemos e estamos mortos? Deus falou: olha para o pouco número de convertidos que é alcançado no ministério Palavra e Unção. Eu falo de conversões reais, eu não falo de pessoa que entra para a igreja e está na igreja brincando de ser crente, daqui a pouco vai voltar lá para o mundo, fazer mais algumas coisas e volta para a igreja. Eu falo conversões reais, como eu posso olhar para a vida da nossa irmã Jaqueline e ver que foi um fruto do ministério Palavra e Unção, mas isso já se passou um ano. Porque se estamos vivos e Deus nos chamou para dar fruto, os frutos têm que aparecer. Senão, as pessoas estão falando assim: como é bonita a igreja, como Deus abençoou o pastor Leandro e o povo do ministério Palavra e Unção, como a fama vai de quem vive, mas na verdade estamos mortos na nossa vida de devoção. Crentes que passam a semana inteira e não tomam a palavra da Bíblia para poder ler. Crentes que passam a semana inteira e não fazem uma oração verdadeira, porque 5 minutos de oração não é oração para o Senhor. Todos sabem disso. A fama de que vive, mas estamos mortos. A fama corre como o pessoal do ministério Palavra e Unção sabe teologia, como o pessoal do ministério Palavra e Unção conhece a Bíblia, as doutrinas, conhece a justificação, conhece a santificação. E Rafael foi muito feliz naquilo que o Senhor já estava nos despertando a falar conosco, quando nós tocamos só as horas do vestido, quando nós estamos tão distantes daquilo que Deus realmente é, porque Cristo morreu para que nós conhecêssemos ao Senhor. E a pergunta hoje é: eu não quero saber se você conhece as doutrinas, você conhece o Senhor? O Senhor tem entrado no seu quarto e se revelado a você com intimidade? Tem, querido? Você tem passado algumas horas na presença de Deus, conhecendo o caráter de Deus? Você tem sentido o Espírito Santo te abraçar e manifestar a bondade dele no seu coração? E você chorar porque Deus é bom e você é mau e perverso? Você tem sentido isso? O profeta Ezequiel disse: veio a mão do Senhor sobre mim e me levou um vale de ossos secos. E Deus perguntou assim: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Quem são esses ossos, irmãos? É a casa de Israel,
Quem é a casa de Israel hoje? É a igreja do Senhor, sequíssimas, ossos secos, barulhos, mas não tem graça, não tem unção, não tem salvação real. Olhamos para a igreja primitiva, a Bíblia diz que ele era unânime no partir do pão e na comunhão, e cada dia o Senhor acrescentava as almas. Uma igreja viva. Quer ver uma igreja viva? A cada dia o Senhor acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Uma vez por ano, uma alma salva. Uma vez por ano, Deus trabalhando no coração. Passou um ano, Deus falou com o nosso irmão Ramon, e Deus está trabalhando na vida dele, coisa bonita, isso é maravilhoso, os frutos estão aí, mas eu tenho certeza que Jesus pagou um alto preço naquela cruz, não foi para fazer uma obra tão vagarosa e tão demorada. Deus quer mais frutos da gente, Deus quer uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja que gera fruto, cada cristão tendo sua vida de devoção avivada, viva na presença de Deus, cada cristão tomando a Bíblia nas suas mãos e lendo de forma viva e eficaz. O profeta foi para o monte, para o vale, e ele começou a olhar, e Deus disse: poderão reviver esses ossos? Qual foi a resposta do profeta? Tu sabes, tu sabes. Deus olhou para o profeta e falou: então profetiza. Profetiza para que eles venham à vida, profetiza para que o Espírito entre neles, profetiza para que Deus salve. E será que nós temos profetizado? E será que nós temos rasgado o nosso coração? Porque a igreja primitiva, ela estava unânime em oração, rasgando o coração e profetizando sobre os vales de ossos secos, porque a igreja estava viva. Mas hoje nós precisamos para que Deus sopre sobre nós, porque nós, igreja do Senhor, estamos mortos. Fama de que vivemos, mas estamos mortos. Aquele irmão prega bem, nós começamos a elogiar uns aos outros. Irmão, que pregação boa. E eu falo: esses meninos vivem me enganando, pastor, pregação boa. Quando eu chego em casa, ouço uma pregação de um puritano: Senhor, como eu estou longe. Senhor, não foi nada bom, foi horrível, Senhor. Ou então, como o nosso irmão Adriel viu ali em algumas pregações que ele foi comigo, ele falou: pastor, tu estava pregando, eu vi uma alma chorando ali, outra ali, Deus estava operando. E eu não falo nada para ele, e ele acha isso positivo. Mas isso não é positivo, porque as almas deveriam prantear e chorar, não uma, não duas, mas muitas almas. Isso é pregação viva, porque a pregação viva dos homens de Deus fazia isso, produzia muitos frutos. Não apenas umas lágrimas de emoções, mas verdadeiras contrições no Senhor, verdadeira obra do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele derrama graça, do seu interior fluirá um rio de água viva. Quando ele fala, a palavra de graça sai da sua boca, e o ímpio é tocado pela palavra da vida. Palavra da vida que Deus colocou dentro dele. Não temos uma conversão real, ou seja, fama de que vive, mas estamos mortos. Não temos uma devoção real com a palavra de Deus. Uma mulher de 60 anos, na China, virou cristã, e ela tinha que ler pedaços das Escrituras. Quando o Ministério Portas Abertas conseguiu levar e traficar a Bíblia para a China, nessa época, quando aquela mulher, ela ganhou a Bíblia Sagrada, irmão, aquela mulher agarrou aquela Bíblia e começou a chorar e a gritar: eu esperei essa Bíblia por 40 anos. Ela caiu de joelho no chão e beijava a palavra do Senhor, dizendo: eu esperei por essa palavra. Eu esperei. E ela chorava. Irmão, a Bíblia está cheia de sangue, de homens e mulheres de Deus, que foram queimados, que foram enforcados, que foram torturados, só para traduzir, outros para escrever. Tyndale, vários grandes homens, John Ruth, deram a vida por causa da palavra de Deus, e ela chega na sua mão, e você deixa ela a semana inteira na sua estante, no seu sofá, e você não lê as Escrituras Sagradas. E a pessoa fala: aquele crente, uma benção, fama de que vive,
mas está morto. Porque quando vai ver a vida de devoção com a palavra de Deus, é nenhuma. A nossa devoção real está morta. Por isso, Paulo diz aos Efésios: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dorme, aviva a sua vida. Nós estamos com fama de quem vive. Deus falou isso comigo e eu comecei a chorar, e eu falei: Deus, me mostra então uma vida de quem está vivo. Irmão, eu comecei a ver o desenho. Eu sentei para jantar, como o Espírito Santo fala conosco, falei: quero ver alguma coisa. Só que geralmente eu vejo vídeo em inglês, porque quase não temos referências aqui no Brasil. E eu falei: jantando não dá para tu botar o vídeo e ficar ouvindo em inglês, tem que ficar lendo, aí tu come, não lê, não come, fica ali. Aí eu vi um desenho em português. Rafael tinha falado comigo desse desenho. Meia hora de desenho do John Bunyan, contando a biografia daquele homem. Irmão, eu chorei de meia hora, e Deus começou a me quebrantar. Isso é vida de quem está vivo. Quer que eu conte para vocês um pouco a vida desse homem? John Bunyan, ele começou a ouvir sobre o inferno e ele ficou com medo do inferno. Por causa do medo do inferno, ele começou a praticar a bondade que ele pudesse, e ele chegou a dizer assim: se tem alguém bom na Inglaterra para ir para o céu, sou eu. E ele esperava ser salvo pela sua bondade. Um determinado dia, John Bunyan, ele chegou e encontrou umas mulheres falando da salvação pela graça, a alegria do Espírito Santo no coração daquelas irmãs, e ele então falando: eu sou bom, eu vou ser salvo, mas não havia paz no seu coração, não havia salvação no seu coração. E ele ouviu aquelas mulheres e falou: eu ouvi vocês falando, eu ouvi vocês conversando, eu não tenho essa paz que vocês têm, eu não tenho isso que vocês têm, eu não tenho essa salvação que vocês têm. Aí o pastor chegou, elas apresentaram ele ao pastor. O pastor disse assim: John Bunyan, você precisa largar o seu fardo. Você precisa largar o seu fardo pesado, você precisa parar de carregar esse fardo pesado. John Bunyan, então, o pastor fala: porque não importa a sua bondade, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Naquele momento, aquele homem é salvo por Deus. Aquele homem começa a estudar a Escritura como ninguém, e ele vira um pastor. E ele começa a pregar, e Deus começa a ganhar muitas almas, a libertar muitas almas. Ele tem filhos, e uma das suas filhas é uma menina cega. Uma criança de aproximadamente uns 7 anos, com outros filhos. Agora a Inglaterra emite uma lei que igreja que não fosse do Estado, a igreja anglicana, não poderia ninguém pregar de forma ilegal. Se pregasse, seria preso. Então, o juiz, ele está pregando em uma determinada igreja que ele montou de forma ilegal, assim como nós abrimos sem a permissão do Estado. Aqui temos a permissão, mas lá, sem a permissão do Estado, ele montou uma igreja. Deus havia chamado e Deus usava aquele homem de forma poderosa, e muitas almas eram salvas. E o juiz emitiu um mandato de prisão, falou: se ele pregar novamente, vai ser preso. Alguém ouviu o juiz falar isso e foi até ele e falou: John Bunyan, você não pode pregar hoje. Por quê? Se você pregar, você vai ser preso. Aquele homem vai. Se eu fugir, que fé eu vou mostrar para a igreja? Que fé eu vou mostrar para aqueles que me ouvem? E ele vai para aquele lugar, e na hora que ele está pregando, vem a polícia, prega ele e prende, fala: você vai ficar 3 meses preso. Isso é vida de quem está vivo, pensando no que se você quer voltar para sua família, com filhos pequenos, precisando sustentar a família, um homem pobre, com a filha cega, ele fica na prisão. Ele fica naquela prisão mais de 3 meses, e aí, você não quer sair? Não, eu não vou parar de pregar, eu não posso parar de pregar a palavra de Deus, eu não vou sair. E aí a menininha cega vinha visitar o seu pai, e ela fala: papai, eu tenho saudade do senhor, papai, quando o senhor vai voltar para casa? Quando Deus quiser. Entrou um bandido na prisão, e ele começou a pregar para aquele homem. Temos aqui o que? Um pregador. O que você fez de errado? Não fiz nada, eu pregava a palavra de Deus. E ele começou a contar a história para o homem, e o homem falou: o quê?
você está preso só porque se você sair você vai pregar. Pare de pregar e saia. Não. O homem falou assim, aí a lei mudou, ele foi solto. Ele pôde ser solto. Daqui a pouco os reis mudavam na Inglaterra, naquela época, conturbada. Voltou a lei de novo, pegaram ele de novo, prenderam ele. Ele voltou, o homem ainda estava preso. Voltou preso de novo. O homem estava preso, o pecado do homem era outro. E ele voltou. De novo você está aqui? Você é um peregrino que anda em círculo? Ele fala, não, eu ando na perfeita vontade de Deus. Peregrino rumo à cidade celestial, não ando em círculo. Eu tenho foco e essa é a vontade de Deus. Deus colocou aquele homem preso para ele escrever as melhores obras de literatura. O seu livro Peregrino já vendeu, já foi traduzido em mais de 80 línguas. Deus colocou aquele homem preso e aquele bandido ficou olhando para ele e recebeu aquele livro e se converteu a partir daquele testemunho. E quando ele foi solto no final da sua vida, aquele homem olhou e falou, ali vai um homem verdadeiramente livre, 24 anos preso na presença do Senhor, dando fruto e honrando o Senhor. Isso é um homem que está vivo, que faz tudo pela sua fé, que sofre o amor à distância da sua família, para não negar o nome do Senhor, que vivia uma vida de frutos abundante, muitos frutos. O Espírito Santo começou a tocar no meu coração. Fama de que vive, mas está morto. Uma fama de que está vivo. Poxa, tu viu aquele irmão pregando? Só fama. Tu viu aquele irmão falando da palavra de Deus? Aí sabe o que diz o profeta Obadias? A soberba enganou teu coração. O que é isso? A soberba enganou o teu coração. Enganados pelo nosso próprio orgulho, enganados pela nossa própria soberba, achamos que estamos vivendo uma vida agradando o Senhor, enquanto o Senhor olha para nós e diz, não está me agradando, porque não está no padrão da minha escritura, e Deus não tem dois padrões, é o padrão de Deus. Esse não é o padrão do pastor Leandro, esse é o padrão de Deus, esse é o padrão das escrituras sagradas. Elogiamos aos outros, enganamos uns aos outros. Eu gosto quando o nosso irmão Ítalo prega e fala, estou ruim, estou mal, tenho que buscar mais o Senhor. Eu também, toda vez que saio daqui, saio triste e falo, Senhor, não é possível, pregação tão fraca, tão destituída de poder, tão sem a tua presença. Eu não quero, Senhor, uma fama de que esteja vivo e esteja morto. Eu quero vida real. Eu quero frutos do teu Espírito real, eu quero conversões reais, eu quero essa casa cheia para a tua glória, para o teu louvor, eu quero vida transformada de forma real, eu quero minha família tocada pelo Espírito Santo. O profeta Jeremias disse, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Mas não estamos salvos da nossa soberba. Nós não estamos salvos da nossa vaidade, nós não estamos salvos da nossa lascívia, nós não estamos salvos dos nossos pecados, como o Rafael disse aqui, nós não estamos salvos e não temos chorado diante de Deus como deveria, como ele falou que este homem, John Bunyan, que ele citou aqui também, passou 1 ano e 8 meses chorando pelo seu pecado, e eu te pergunto, quanto tempo você tem se dedicado a chorar pelo pecado que assola a sua alma? Porque não venha me dizer, pastor, não tem o pecado que assola a minha alma. Tem, porque a Bíblia diz que tem. Você tem lutado ou você tem se entregado, perdido as esperanças, morrido no seu pecado, descansado no seu pecado, jazido sobre o seu pecado, ou você vai levantar com vida e clamar ao Senhor, me ajuda, me socorre, me dá vida, eu não quero estar morto, Senhor. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Jesus disse, a palavra que vos digo são Espírito e vida, a palavra é vida. Como está a sua vida devocional? Está viva ou está morta? Para os que estudam aqui, eu já passei por isso, na época que estudava a palavra de Deus só para poder pregar, estudava a palavra de Deus só para debates bíblicos. A questão é, você estuda a palavra de Deus para ela ser o alimento da sua alma? Você estuda a palavra de Deus de forma devocional, de forma que você senta para ler a palavra de Deus e as letras parecem
parece que se move, o Espírito Santo aquece o seu coração, e você entende que essas palavras são vida, que alimentam a sua alma. Ou você lê como que você estivesse cumprindo um compromisso com Deus, ou você lê como se fosse um gibi, ou você lê como se fosse um livro, de qualquer livro, ou você reverentemente vai pedir ao Senhor para que Ele fale com você nessa palavra. Porque se você lê dessa forma, você tem fama de que vive. Eu leio a Bíblia, eu sei alguns versículos, mas essa Bíblia tem mudado a sua vida. Tem havido crescimento. Eu passei um bom tempo da minha vida sem crescimento. Eu estava aqui orando, estava lembrando. Eu passei uma época da minha vida deixando de ter a devoção real com a palavra de Deus. E eu falei: Senhor, eu olho para trás e vejo que eu deveria ter crescido mais. Devoção real com a palavra. O crente que não tem devoção real com a palavra não tem crescimento, tem fama de que vive, mas está plenamente morto, precisando ser vivificado pelo Espírito. Como está a sua vida de oração? Está viva ou está com fama de que está viva? Viva de verdade, cristão? Ou tem fama de que vive? Você sabe disso, o Senhor sabe disso, você não precisa falar para ninguém, é você e Deus que entra no seu quarto. Está viva ou não está viva? Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Se a sua vida está morta, humilhe-se diante do Senhor, mantenha-se na presença do Senhor, e Ele vos vivificará, e Ele vos dará vida. Se humilhe na presença do Senhor. Como Leonardo de Ravenhill diz: eu oro para que hoje cada uma pessoa possa ir ao seu velório. Eu oro para isso, para que hoje nós possamos ir sepultar a nossa velha criatura e estar completamente morto para tudo aquilo que nos afasta de uma vida viva na presença do Senhor. Como está o seu compromisso com a igreja? Fama de que vive ou está morto? Tem só fama de que faz, ou faz de verdade, ou cumpre o compromisso de verdade com Deus? Sabe, a vida do rei Ezequias é uma vida muito interessante de olhar para isso, porque ele começa uma vida fantástica, ele começa muito vivo. A Bíblia diz que ele tirou os altos são os objetos de adoração que tinha nos montes, os pinheiros, os ídolos a Baal, a Astarote. Ele veio e quebrou tudo, ele limpou Israel, e a Bíblia diz que não houve outro rei, depois de Davi, que andou conforme o coração de Deus, como o rei Ezequias. Estava vivo, mas a soberba dele começou a enganar o coração dele. Ele começou a se achar grande, ele começou a se achar importante, ele resistiu a um dos piores ataques a Jerusalém, reforçando as muralhas de Jerusalém, com as pedras das próprias casas. Ele fez um aqueduto interno para a cidade, para ela subsistir ao cerco, e nisso a soberba entrou no seu coração. E sabe como é que era? A fama na cidade: o rei Ezequias é um homem de Deus. Sabe como é que estava Ezequias? Doente na sua cama, pronto para poder morrer. O rei Ezequias, ele é um homem de Deus, ele construiu a muralha, ele fez o aqueduto. O rei Ezequias, ele destruiu a serpente que eles adoravam, idolatria. O rei Ezequias é um homem de Deus. Tinha fama de que vivia, mas já estava morto há muito tempo. Estava no seu quarto, debilitado para poder morrer. Tinha fama de que era um rei vivo, tinha fama de que era um homem de Deus, mas estava morto. Quantos de nós estamos como Ezequias? Deus enviou o profeta Isaías, no capítulo 38. O profeta Isaías entra e fala: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque senão você vai morrer. Põe a sua casa em ordem, porque você tem fama de que está vivo, Ezequias, mas você está morto, desobedecendo ao Senhor.
Senhor, você está orgulhoso, você está longe da presença de Deus, você não ora mais, Ezequias, você não medita mais nas escrituras, Ezequias, a sua casa está uma bagunça, coloque ela em ordem, porque você vai morrer, Ezequias. Sabe o que Ezequias fez? Enquanto o profeta Isaías saía, o profeta ia ligado com o Senhor. Ele estava tão doente que ele nem levantar para orar conseguiu. Ele rolou da cama, virou a cara para a parede e disse assim: Senhor, lembra de quando eu andei em sinceridade na tua presença. Lembra de quando eu estava vivo na sua presença. Lembra de quando eu derrubei os altos, Senhor. Lembra de quando eu, Senhor, passava noites de oração. Lembra, Senhor, quando eu ia ao monte, Senhor. Lembra, Senhor, de quando eu lia muito a sua lei, que foi achada, e eu mandei que ela fosse ser lida em vários lugares. Lembra, Senhor, de quando eu andei em sinceridade na tua presença. Ele começou a chorar e lamentar pelo seu pecado. Ele começou a reconhecer que ele estava morto, já estava naquela cama para descer à sepultura, para poder morrer, e ele começou a falar: Deus, eu estou morto, eu tenho fama que vive, as pessoas falam bem de mim, mas eu estou morto, Senhor, eu estou morto. O profeta está saindo pelo portão do castelo. O Senhor vem e fala: Isaías, oi, Senhor, volta lá, porque tem um homem se humilhando diante da minha presença. Tem um homem reconhecendo que é pecador, tem um homem reconhecendo que está morto, tem um homem reconhecendo que já não anda mais nas mesmas obras, tem um homem reconhecendo que deixaste o primeiro amor. Como Deus disse à igreja: lembra, pois, de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Ele lembrou de onde ele caiu. O profeta voltou. Sabe por quê? Deus diz à igreja: eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Deus foi com o profeta lá trazendo juízo, porque ele repreende e castiga todo quanto ama. E quando vem o castigo de Deus, é para nosso arrependimento. O profeta voltou e falou: Deus ouviu a sua oração. Deus viu as suas lágrimas. Deus viu seu coração penitente, quebrantado. Ele viu a sinceridade dentro de você, Ezequias. Tu se afastou do caminho do Senhor, tu ficou morto, tu ficou distante, mas agora o Senhor vai te acrescentar 15 anos de vida. Você vai viver, Ezequias, você vai ficar bem na presença do Senhor. A única coisa que nós precisamos é nos arrependermos das nossas obras mortas. Se você olhar em Apocalipse, Deus está dizendo para aquela igreja, Ele está dizendo: lembra, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda e arrepende. Lembra-te, pois, do que você tem recebido e ouvido, e guarda e arrepende. Talvez você esteja no quarto, como Ezequias. Está morta a sua esperança, está morta a sua fé, está morta, toda a perspectiva da sua vida está morta. Mas o Senhor quer dar vida nesta noite. O Senhor quer vivificar a sua vida. O Senhor quer tornar a viver a sua vida de devoção. O Senhor quer tornar a viver nesta noite. Por isso o Senhor deu essa palavra: o Senhor quer tornar a viver a minha vida de devoção. Eu falei: Deus, eu não aceito, Senhor, esta vida de devoção. E eu fiquei aqui na igreja tentando orar, mesmo que eu não estava conseguindo. Eu falei: eu não aceito, eu tentando orar. Você não pode aceitar esta vida de fracasso devocional, porque Cristo morreu para te santificar. Você deve orar ao Senhor, você deve se humilhar ao Senhor como Ezequias, e Deus vai restaurar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé nesta noite. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda e arrepende. Um coração quebrantado e contrito não despreza o Senhor. Deus não procura pessoas perfeitas, procura pessoas sinceras, querendo a perfeição. Somos falhos, somos pecadores, já foi dito aqui. Se disser que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso. Você está olhando para o maior pecador dessa igreja. Mas eu não quero ficar com fama de que estou vivo, mas estou morto. Eu te chamo
junto comigo a lamentar e a chorar. Eu te chamo a lamentar e a chorar por uma vida fraca de oração, por uma vida fraca de devoção com a palavra, por uma vida fraca de compromisso com a igreja, uma vida fraca de amor ao próximo, de evangelismo, uma vida fraca. O Senhor quer tocar a sua alma, hoje tocar o seu espírito. O Senhor quer tipificar o seu coração. Fale com Ele nesta noite, chore na presença dEle, rasgue o seu coração, clame a Ele, clame ao Senhor. Como Ezequias, ele gritou, ele chorou, falou: Senhor, estou perdido, Senhor, e Tu és justo. Se Ele nos condenasse agora, a nossa condenação seria justa, a nossa condenação seria certa e justíssima, mas não nos tem tratado segundo as nossas obras, Ele não tem feito isso. Mas a misericórdia dEle está aqui nessa noite. Eu posso sentir o Espírito Santo querendo encontrar corações quebrantados, querendo encontrar vidas que já não aceitam mais o estado de mornidão, porque sabe que o Senhor está a ponto de vomitar da sua boca, porque sabe que o Senhor está a ponto de rejeitar fora. Eu sei que tem vidas aqui que querem ser quentes, fervorosas na presença do Senhor, que querem chorar os teus pecados. Faça isso agora. O Senhor está aqui, chore os teus pecados, lamente por Ele. Senhor, somos pecadores, queremos uma igreja viva, verdadeira, não com fama, Senhor. Queremos que a pessoa diga no ministério Palavra e Unção, a vida do Espírito Santo ali fluindo. O Espírito Santo se move em cada cristão naquela igreja, de forma muito real e genuína, Senhor. Senhor Deus, queremos a Tua presença real, Senhor. Não queremos apenas alguns pequenos arrepios na nossa vida e nada é mudado, Senhor. Nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos avivamento real, Senhor. Nós queremos quebrantamento real, Senhor. Nós queremos salvação dos perdidos, Senhor. Nós queremos almas. Não queremos ser egoístas e achar que o Senhor já nos salvou e não temos mais compromisso contigo. Seremos os mais ingratos e miseráveis, os mais dignos de castigo e condenação, se nós fizermos tamanho egoísmo assim, Senhor. Queremos levar a salvação, ó Deus, e só poderemos se tivermos verdadeiramente vivos. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva cada cristão aqui nessa noite. Aviva cada um que está te clamando, Senhor, com sinceridade, Senhor. Aviva cada um que está rogando ao Senhor: Deus, eu quero ser avivado. Só Tu pode avivar, Senhor. Só Tu pode avivar o nosso coração morto. Só Tu pode avivar o nosso coração morto. Só Tu pode avivar o nosso coração desesperançado. Só Tu pode avivar o nosso coração incrédulo. Só Tu pode avivar o nosso coração mau. Só Tu pode fazer, porque o Senhor disse a Ezequiel: eu vou soprar o meu espírito e vai criar um exército grande, um exército muito grande. Eu vou colocar de pé. Senhor, sopra o Teu vento dos quatro cantos, Senhor, sopra. O profeta profetizou, Senhor, para o Senhor soprar, e Teu Espírito veio e criou um exército. Eu quero um exército grande aqui, Senhor, com o escudo na mão. Senhor, os escudos estão caídos, a fé foi roubada pelo diabo, Senhor. Eu quero um exército grande, Senhor, com o escudo na mão, com a espada na mão, obreiros aprovados, sem ter do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade, Senhor, conhecendo as Tuas Escrituras, pregando o Evangelho, conhecendo as Escrituras. Levante um exército grande, um exército vivo, verdadeiro, um exército do Senhor, que não teme, que não corre, que vai até a morte amando o Senhor, porque nós preferimos morrer do que falhar, Senhor. Tire a nossa vida agora, mas não nos deixe falhar ou envergonhar o Teu nome, porque isso seria vergonha demais para o Senhor, que não merece, pela grande obra que Tu fez por nós naquele madeiro, pela grande salvação que Tu operou por nós. Perdoa, Senhor, por termos Te gravado naquela cruz. Perdoa por termos Te colocado ali com as nossas mazelas, com os nossos pecados. Perdoa por termos Te matado, Senhor, e andarmos como se isso não fosse nada. Senhor, nos perdoa.
Como se fosse pouco matar o Senhor, ó Deus, perdoa, porque eu sei que não foi, Senhor, aqueles romanos, porque eu sei que não foram aqueles judeus egoístas e avarentos, eu sei que foram os meus pecados que te mataram, eu sei que fui eu que te matei naquela cruz, Senhor, e tu morreu para me salvar. Não me deixe andar indiferente, não deixe cada um que está aqui nessa igreja andar indiferente. Que o seu sacrifício santifique a cada um, que seu sangue santifique a cada um. Estejamos vivos na tua presença, pulsando